Olá pessoal, eu me chamo Marlon e junto com meu colega Patrick, nós iremos apresentar sobre sistemas operacionais em dispositivos embarcados. A primeira coisa que precisamos saber é a definição do sistema operacional. Nós dizemos que ele é um ou mais softwares que gerenciam os recursos computacionais. Só que sem um sistema operacional, nós teríamos que mexer diretamente com o hardware. Então, um outro papel dele é apresentar uma interface compreensível para um ser humano. Já um sistema embarcado é um sistema em que o dispositivo realiza sempre a mesma tarefa a ser iniciado. Ele pode aceitar correções, porém não aceita softwares de terceiros. O seu cérebro pode ser de dois tipos, por um microcontrolador ou por um microprocessador, só que somente com a existência de uma placa isso não faz um sistema embarcado completo, pois existe um conjunto de outros componentes, como sensores e atuadores, que completam seu funcionamento. E a interface vai depender desses componentes, que na maioria das vezes são LEDs e LCDs, porém há casos em que haverá uma interface gráfica, como veremos mais para frente. Aqui é a representação de um sistema embarcado que utiliza um microcontrolador. Caso você queira observar melhor a imagem, é só dar uma pausada no vídeo. Um sistema embarcado possui apenas uma pequena parte em modo núcleo, tanto porque também não precisa de muita capacidade, enquanto a maior parte é em modo usuário, que são as instruções não privilegiadas. E como ele não aceita softwares de terceiros, ele também não vai precisar de ter medidas de proteção. Geralmente sua memória é apenas absoluta, então na maioria dos casos não existe uma memória abstrata. Em alguns dispositivos como rádios e torradeiras elétricas, eles utilizam os diretórios only line, em que há somente um diretório raiz e não há subdiretórios. Sobre os sistemas de arquivos, em alguns aparelhos como iPods e MP3 players, eles utilizam o FAT32. O Arduino é uma plataforma de prototipagem muito famosa e ela tem o seu código aberto, então ela possui um hardware e um software fáceis de se utilizar. Existem várias versões dele, porém vamos usar como base o Arduino Uno, no qual ele tem um microcontrolador Atmega 328P, uma memória flash de 32 KB, uma RAM de 2 KB e 1 KB de EEPROM. E para digitar e compilar um código no Arduino se usa a sua IDE principal, que é disponível no seu site oficial. Já o Raspberry Pi é um microcomputador do tamanho de um cartão de crédito. Ele é de baixo custo e ele é desenvolvido pela Fundação Raspberry Pi. Já existem diversos modelos dele, sendo o mais recente o Raspberry Pi 4. Ele consta com um processador Broadcom BCM2711 quad-core, uma memória RAM que pode possuir até 8 GB e uma GPU Broadcom Video Core 6 que consegue suportar 4K a 60 fps. Ele possui um sistema operacional próprio derivado do Debian e disponível no site da fundação. É o Raspberry Pi OS. No entanto, ele possui suporte para outros sistemas operacionais. O uso dessas duas plataformas ele varia de acordo com a necessidade do usuário. O Raspberry Pi é mais potente que o Arduino, porém ele precisa iniciar todo o sistema operacional antes de fazer um projeto. Portanto, irão existir projetos onde o Raspberry Pi é mais eficiente e mais ideal, e projetos onde o Arduino é mais ideal. O Arduino não precisa de um sistema operacional, pois ele utiliza uma microcontroladora, que como o nome diz, ela controla os componentes. Então ele também não precisa de muita capacidade computacional, pois eles nem têm muito espaço em memória, no qual contém apenas o necessário para cumprir o seu papel fundamental, que é quando dá energia para a placa Arduino, automaticamente ela deve carregar todo o seu código, que vai ficar executando até ela parar de ser energizada novamente. A arquitetura do Raspberry Pi é a de um mini computador. É necessário um cartão SD para instalar o sistema operacional. E o sistema de arquivo padrão no Raspbian, que é o sistema operacional, é o ext4. O FreeRTOS é um kernel de sistema operacional de tempo real para microcontroladores, constituído por um crescente conjunto de bibliotecas ótimas para uso em diversos aplicativos.
ele é disponível gratuitamente como código aberto. Por ser projetado para sistemas embarcados, ele não realiza as maiores partes das tarefas que um sistema operacional condicional realiza. Por isso, ele é mais visto como uma biblioteca de multithread do que como um sistema operacional. Ele permite a realização de multitasking, de tarefas em multitasking, onde cada tarefa acessa o processador por um determinado período de tempo, e ao fim desse tempo, outra tarefa acessa o processador e assim vai indo. Ele permite as tarefas em lote, em cooperativo ou preemptivo. No multitasking, as tarefas elas recebem uma determinada prioridade e elas são executadas de acordo com essa prioridade. Quanto maior a prioridade, vai primeiro ser executado. Aqui tem um exemplo de como seriam esses tipos de execução, sendo a execução em lote, a tarefa é executada até o fim, e depois disso a outra tarefa será executada, e assim vai indo. No modo cooperativo, cada tarefa é executada por um determinado período de tempo, o tempo não é igual para cada tarefa, e elas podem parar e continuar dependendo de algumas condições. Já no modo preemptivo, é determinado um período de tempo denominado quantum. Ele é igual para cada tarefa, e quando esse período acaba, a outra tarefa continua, e assim vai indo. Nós cumprimos todos os objetivos de pesquisa, no qual o principal nós consideramos o porquê que o Arduino não possui um sistema operacional, já que o Raspberry Pi tem um. E essa pesquisa também nos ajudou bastante a compreender certas relações com a matéria de sistemas operacionais. Podemos também perceber que o sistema embarcado podemos também perceber que o sistema embarcado é extremamente presente na nossa sociedade e no nosso dia a dia, sendo que vários eletrodomésticos e aparelhos que nós usamos no nosso dia a dia apresentam sistemas embarcados. Também é um material muito importante para estudo, usado em escolas com crianças que estão aprendendo essa área da ciência. Não, estão aprendendo sobre esta ciência. Bom, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado.